Aleluia, louvado seja Deus que até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos guiado. Se não fosse a mão do Senhor, o que seria das nossas vidas, não é verdade? Se não fosse a mão do Senhor, como nós estaríamos hoje? Então até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado, e Ele vai continuar nos fortalecendo e nos ajudando neste novo ano aí que a gente está se iniciando. Eu tenho uma palavra para você neste dia. Você que tem aí a sua Bíblia, abre comigo no Salmo de número 37, Salmo 37, versículo de número 1. Aleluia. Salmo 37, versículo 1 diz assim, ó: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aleluia. Irmãos, o Salmo de número 37 é um salmo especial, é um salmo em que Davi, já avançado na sua idade, Davi já maduro, Davi que já passou por muitos problemas na vida dele, Davi ele passou por algumas situações na sua vida e ele teve experiências com Deus. Então, nada melhor como ouvir, né, alguém experiente. Como é bom quando nós ouvimos alguém com experiência. Como é bom quando nós ouvimos alguém que sabe o que está falando. Davi aqui já está avançado na sua idade. Davi aqui ele já passou por muitas situações na sua vida. Ali no versículo 25 ele fala assim, ó, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi Deus desamparar um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está falando, ó, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas em tudo isso eu nunca vi ninguém desamparado. Então Davi já está avançado na sua idade. E qual seria a palavra para nós nesse novo tempo, neste novo ano que se inicia, neste ano de 2022? Muitas são as expectativas, né? Muitos são os projetos, tem pessoas que fazem projetos, pessoas com expectativa de um ano diferente, de um ano bom. E no Salmo 37 eu vejo aqui o conselho do nosso amigo, do nosso irmão, do velho Davi. Eu confesso para você que quando eu leio o Salmo 37, quando eu estava lendo, eu me imaginava sentado talvez num lugar assim, ó, bonito. Eu estou aqui no Parque Ecológico, aqui em Monte Azul Paulista. Eu me imagino assim, sentado naquele banquinho amarelo que está aqui no fundo, aqui, ó. Sentado ali ao lado de Davi, do velho Davi. E o velho Davi com seus cabelos já brancos, Davi já com a sua pele já marcada pelo tempo. E Davi falando pausadamente, Davi falando bem devagarzinho. Eu começo a imaginar Davi falando para mim, olha, filho, olha, José, nesse tempo em que nós estamos vivendo, neste tempo em que você está vivendo, eu tenho alguns conselhos para te dar. Eu que já estou com a minha idade avançada, eu que já estou velho, já estou experiente. E quando nós lemos o Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 29, nós vemos aqui algumas diretivas para as nossas vidas, né? Alguns ensinamentos de Davi para nós. E quando nós olhamos ali no Salmo 37, do verso 1 ao verso 6, eu vejo Davi falando assim, olha, não olhe para os perversos, mas olhe para Deus. No entanto que o título do Salmo 37 diz assim, ó, a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Então eu olho Davi ali no versículo 1 ao versículo 6, ele falando assim, ó, olha, não olhe para os perversos, mas olhe para Deus, olhe para cima. Do versículo 1 ao 6, ali do versículo 1 ele começou, não te indignes por causa daqueles que prosperam, por causa dos malfeitores que prosperam. Aí quando a gente vai ali no versículo 3, 4, ele está falando, ó, confia no Senhor, faz o bem,
habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Davi está falando, olha, você vai desfrutar da terra se você confiar no Senhor. Você vai desfrutar das coisas boas que tem na terra. Porque, irmãos, Deus fez a terra para o homem. Deus não fez o homem para a terra. Primeiro Deus faz a terra, primeiro Deus fez o jardim, depois Deus fez o homem. Então Deus faz a terra para o homem. E Davi aqui ele está falando assim, ó, se você confiar no Senhor, se você fazer o bem, você desfrutará da terra e verdadeiramente você serás alimentado. Então, o primeiro conselho, ou a primeira diretiva aqui que eu vejo para a nossa vida no Salmo 37 é: não olhe para os perversos, mas olhe para Deus. Porque olhar para os perversos, irmãos, é complicado. Olhar para os perversos, nós estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a escorregar se nós olharmos para os perversos. Eu me lembro de Asaf, quando Asaf fala que os pés dele quase se escorregaram, quando ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Muitas são as pessoas que têm como padrão, que têm como base a vida do ímpio. E eu e você, nós não podemos fazer isso. A gente não pode ter como padrão de vida para as nossas a vida do ímpio. Ou seja, você não pode olhar para o ímpio e através da vida do ímpio você querer falar que a sua vida está bem ou que a sua vida não está bem. Porque a prosperidade do ímpio, ela vai acabar. E somente os justos, eles serão felizes de verdade. Então não tome como base a vida do ímpio, não tome como um gabarito a vida do ímpio. A vida do ímpio, ela não é base para as nossas vidas. A vida do ímpio, ela não é gabarito, ela não é exemplo para nós. Exemplo para as nossas vidas é Jesus. Exemplo para as nossas vidas são aquelas pessoas que têm Deus como a sua bússola, que tem Deus como aquele que direciona o seu caminho. Então a vida do ímpio, ela não é base para as nossas vidas. Não olhe para a vida do ímpio e não queira tirar dela um padrão para a sua vida, porque não é, tá bom? Então o primeiro conselho aqui no Salmo 37 é: não olhe para os perversos, mas olhe somente para Deus. Depois disso, o segundo conselho que eu vejo aqui no Salmo 37 é Davi falando assim, ó: seja confortado pelas promessas de Deus. Ó, promessa. Seja confortado pelas promessas de Deus. As promessas de Deus, ela tem que ser suficiente para as nossas vidas. A promessa de Deus, ela tem que ser suficiente para a sua vida. Para você basta e para mim basta a promessa de Deus e mais nada. Não podemos esperar nada além disso. Quando eu vejo aqui o segundo conselho de Davi dizendo assim, ó: seja confortado pelas promessas de Deus, ali no Salmo 37, do verso 7 ao 11, diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Você e eu, irmãos, nós temos tudo para desfrutar da terra. Quando aqui fala herdar a terra, está falando de desfrutar da terra. Herdar é desfrutar de algo. Herdar é receber algo como posse, como herança. Então Davi, ele está falando aqui, ó: seja confortado pelas promessas de Deus. Seja confortado por elas. Do verso 7 ao versículo 11, ó: descansa no Senhor e espera nele, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, seja confortado pelas promessas de Deus. Seja confortado por elas. O ano passou, o ano de 2021, Deus, ele foi contigo, Deus, ele estava com você, e ele continua com você no ano de 2022, porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja confortado pelas promessas de Deus. Quando você é confortado por elas, quando você toma posse delas,
você vive mais em paz. Aqui está dizendo, ó, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão em abundância de paz. Talvez você tenha dito que você não tem paz, que não tem paz na sua vida, mas ele está falando aqui para você assim, ó, que você vai se deleitar em abundância de paz se você confiar e se você esperar no Senhor. Se você confiar e se você esperar nele. Outro conselho que eu vejo aqui do velho Davi, experiente, né, o velho Davi, vivido. Outro conselho que eu vejo nele aqui para as nossas vidas, no Salmo 37, entenda que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, para esse começo de ano de 2022. Para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós tenhamos uma vida próspera. Vida próspera não estou falando só de dinheiro. Para que você tenha uma vida de paz, você tem que confiar em Deus. Outro conselho que eu vejo aqui de Davi é ele falando assim, ó, não é, na verdade, é ele nos lembrando de algo, nos falando algo, que ele fala assim, ó, que Deus, ele compreende o sofrimento dos justos. Salmo 37, do verso 16 ao 20, Deus compreende o sofrimento dos justos. Vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanece para sempre. Deus conhece o dia dos retos. Deus, ele compreende. Compreender é muito além do que ver. Compreender é muito além do que saber. Deus, ele compreende. Compreender é ele ver, é ele saber e ele se compadecer e de alguma forma ele agir em seu favor. Então Deus, ele compreende a sua vida. Deus, ele compreende o que você passa. Deus, ele compreende o que você está vivendo. Deus, ele sabe, ele compreende. Outro conselho que eu vejo aqui do nosso irmão Davi é que ele fala assim, ó, que Deus, ele vê os perversos. Talvez você tenha falado, se não é para Deus, se não é para alguém, você até mesmo tem pensado e talvez pensa assim, ó, mas será que Deus não está vendo? Olha o que o fulano faz, olha como a vida dele está, olha o que ele tem feito. Será que Deus não vê? Mas Deus, ele vê. Deus, ele vê os perversos. O Salmo 37, do verso 12 ao verso 15, ele está falando assim, ó, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada, preparam o seu arco para derribarem o pobre e o necessitado, e para matarem o reto do seu caminho. Mas a espada lhe entrará no seu coração, e o seu arco lhe será quebrado. Deus, ele vê o perverso. Deus, ele vê o que o perverso está vendo. Escute, aqui está dizendo que quando o perverso intentar alguma coisa contra a sua vida, quando o perverso intentar alguma coisa contra você, a Bíblia aqui está dizendo que Deus, ele vê. E aqui está dizendo no versículo de número 14, que quando ele preparar o seu arco para tirar a flecha no justo, o arco vai quebrar. E eu me lembro do Salmo de número 46, dizendo que Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. E ele continua dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, ele vê o perverso. Deus, ele vê. Não precisa você ficar achando que Deus não vê. Não precisa você ficar achando que Deus, ele não está entendendo. Mas Deus, ele vê. Entenda que Deus, ele vê o perverso. Deus, ele conhece o caminho do perverso, assim como conhece o caminho do justo. Deus, ele é fiel. Outro conselho que eu vejo aqui do nosso irmão, do velho Davi, é ele falando assim, que é para você ficar tranquilo, que é para você ficar em paz, que Deus, o Senhor, ele fortalece e ele abençoa o seu povo. Salmo 37, do verso 21 ao verso 26. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá.
Porque aqueles que ele abençoa, herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados, serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém na sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que Davi está falando, que Deus ele fortalece e que Deus ele abençoa o seu povo. Ainda que caia, não ficará prostrado. Aqui está dizendo, ó, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e o Senhor deleita-se no seu caminho. Escute, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se em seu caminho. Seus passos são confirmados por Deus. Minha irmã, você precisa entender que você precisa confiar em Deus com todas as suas forças. Você precisa entender que você precisa confiar em Deus com tudo aquilo que você tem. Deus, ele fortalece e ele abençoa o seu povo. É o Davi que está falando. O Davi aqui está velho. O Davi aqui já está experiente, vivido e sabe do que está falando. E eu já falei para você no comecinho. É como se estivesse sentado ali naquele banquinho ali com ele, ó, o velho Davi, com a sua idade avançada. E ele com a sua cabeça baixa e com a mão assim em cima do meu joelho falando: filho, escute o que eu vou falar. Escute algo de alguém vivido. Escute algo de alguém que já viveu bastante. Alguém que já passou por muitas coisas. É alguém com experiência que está falando. É alguém com experiência. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui. Como é bom nós conversarmos com alguém que tem experiência. Como é bom nós falarmos com alguém que já é vivido, mas que tem a sua vida pautada na palavra de Deus. Faça isso. Faça isso para você ver. Desculpe, irmãos, o vento jogou aqui a câmera. Faça isso para você ver. Converse com alguém que tem a sua vida pautada na palavra de Deus. E você vai ver como que as coisas elas fluem. Você vai ver como que as coisas elas caminham. Faça isso para você ver. Você vai ver que quando você conversa com alguém experiente, você vai ver que quando você fala com alguém pautado na palavra de Deus, você vai ver que a sua vida ela é abençoada. Você vai ver que a sua vida ela é próspera. Nós temos tudo para ser abençoados por Deus. Nós temos tudo para nós vivermos uma vida abençoada. Temos tudo para nós vivermos uma vida pautada na palavra. Deus, ele vê. Deus, ele conhece. Deus abençoa. O que nós precisamos fazer é confiar. O que nós precisamos fazer é esperar nele. É esperar nele. A nossa vida, quando ela é regida por Deus, nós nos mantenhamos firmes. Sabe esse vento que passou aqui agora? É a mesma coisa que assim, ó, você pega, aí você está passando por um vento difícil na sua vida. Você está passando por um momento complicado na sua vida. Parece que tudo fica longe. Parece que você não consegue mais enxergar as coisas. Parece que tudo fica esvoaçando como esse pedaço de papel, como essa folha que ao vento ela é jogada, ó, e ela vai embora. Mas aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que estão esperançosos em Deus, eles ficam firmes e nada abala. Outro conselho do nosso irmão aqui, do velho Davi, sabe qual é? É Davi falando assim, ó, que Deus, ele jamais desampara o justo. Deus, ele jamais ele desampara o justo. Jamais. Salmo 37, do versículo 27 ao 31, Davi falando que Deus ele jamais desampara o justo. A sua vida não vai ser desamparada por Deus. Olha o que diz: aparta-te do mal e faz o bem, terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Deus não desampara os seus santos. Então confia no Senhor. Espere no Senhor e você vai ver. Outro conselho do nosso irmão Davi dizendo que Deus é quem julga os maus.
Salmo 37, do verso 32 ao 34, está falando assim, ó, que o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixa. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará. Deus é quem julga o ímpio. É Deus quem julga o ímpio. Então você precisa entender uma coisa, que tudo está nos olhos do Senhor. Você precisa entender que Deus, ele vê todas as coisas. Você precisa entender que Deus, ele conhece todas as coisas. Você precisa entender que Deus, ele sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você vive, Deus sabe a situação que você tem enfrentado, e Ele está dizendo para você que é para você ficar em paz, que é para você ficar tranquilo, que Ele tem guardado a sua vida, que Ele tem guardado a sua casa, que Ele tem guardado os seus caminhos. Então, neste ano de 2022, seja esperançoso, espere no Senhor, confie no Senhor, espere que Deus, ele vai agir em seu favor. Tá? Não dê ouvidos aos profetas do caos, não dê ouvidos aos profetas que têm semeado o caos, profetas que têm trazido notícias ruins, notícias más. Não dê ouvidos a esses profetas. Os profetas do caos, ele vem para minar a sua fé. Os profetas do caos, eles vêm para tirar de você a paz. Mas fique tranquilo, espere no Senhor. Tá bom? Conselhos do velho Davi. Não olhe para os perversos, mas olhe para Deus. Seja confortado pelas promessas de Deus. Deus vê os perversos, Deus compreende o sofrimento dos justos. O Senhor fortalece e abençoa o seu povo. Deus jamais desampara o justo e é Deus quem julga os maus. Fique com essa palavra no seu coração. Confie no Senhor e você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.